Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa mentoria de maio de 2024. Olha só quanto tempo já, hein? E hoje a gente vai fazer uma mentoria muito especial que vocês mandaram as perguntas, então quem quis mandar as perguntas antecipadamente, a gente avisou nos grupos do WhatsApp. Aliás, se você não está nos grupos do WhatsApp, entre em contato com o nosso suporte 15, tá? 98807-8889 e peça para colocar no nosso grupo do WhatsApp. Se você souber a sua, qual é a sua turma do Meta, melhor, mais fácil para a Ana te localizar. Se você não souber, não tem problema, manda seu nome completo, ela vai olhar lá na listagem dos profissionais Meta, vai te localizar e coloca você nos grupos do WhatsApp para você receber todas as nossas informações. Então, a gente lançou ontem, né, falando que quem quisesse ter a sua pergunta respondida poderia colocar lá, mandar para a gente no suporte e, portanto, as perguntas vão ser respondidas hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque uma pergunta, né, ajuda a gente em pensar em outros casos também. Mas enquanto o pessoal está aí chegando para o nosso encontro, eu vou ler essa metáfora aqui, ó, deste livro, né, bonitinho que eu gosto, e a metáfora se chama O Fósforo e a Vela. Certo dia, o fósforo disse à vela: Tenho a missão de acender-te. Oh, não, respondeu assustada a vela. Se me acenderes, meus dias estarão contados. Jamais ninguém poderá ver a beleza da minha forma e da minha cor. O fósforo, então, confuso, perguntou à vela: Queres permanecer o resto da tua vida fria, dura e sem ser acesa? Mas se acesa, arder, isso dói e consome minha força, murmurou a vela, lamentando-se, cheia de medo. Tens razão, respondeu o fósforo. Mas esse é o mistério de tua vida e de tua nobre missão. Tu e eu fomos chamados a ser luz. O que eu posso fazer como fósforo é muito pouco, mas ao passar o meu fogo para ti, cumpro o sentido da minha vida. Fizeram-me exatamente para isso, acender o fogo. Tu és vela, continuou o fósforo. Tua missão é alumiar, irradiar a luz. Enquanto te consomes, tua dor e tua energia se transformarão em luz e calor. E por isso necessitamos de ti, e não iremos jamais esquecer-te. Outras velas levarão adiante a luz, mas se tu se recusares, morrerás e serás esquecida. A vela, nesse instante da conversa, abriu os olhos amplamente e, apontando firmemente para o seu pavio, disse ao fósforo, ainda com voz trêmula: Rogo-te que me acendas. E é isso que a gente faz, né? A gente, quando a gente está nessa área da educação, seja como fono, professor, psicopedagogo, neuropsicólogo, psicomotricista, o que a gente faz? A gente ajuda, através da nossa luz, a acender a luz de outras pessoas que vão iluminar por mais tempo, né? Que são os nossos aprendizes, nossos alunos e nossos pacientes. Bonito, né, gente? Muito bem. Então, vamos lá, vamos ao trabalho. Então, eu me propus a responder as perguntas de quem enviou ontem, né, na quarta-feira, pelo WhatsApp. Então, lembrando que se você não está no WhatsApp ainda, entre em contato com a gente para a gente colocar você nos grupos, até porque logo mais, ainda neste mês de maio, a gente vai lançar novas turmas de Meta 2 Fono e Meta 2 Psico, que é um curso, uma mentoria que dura um ano, né? Quase que um ano, são 20 encontros, e que nesses 20 encontros a gente aprofunda a prática nas áreas daí de fonoaudiologia e psico, né? Psicopedagogia, neuropsicologia, neuropsicopedagogia, psicomotricidade, enfim, nessas duas áreas. Então, para quem tem interesse em aprofundar os seus estudos, né, são dois cursos muito transformadores e exclusivos só para quem já é profissional Meta, tá bom? Então, a pessoa não pode entrar direto, ela tem que ser profissional Meta e aí a gente divulga só para vocês isso, tá bom? Bora lá, então? Posso começar aqui a
o meu trabalho, né? Posso? Então, vou lendo aqui as perguntas de vocês e já vou responder. Espero que eu consiga ajudar todos. Bom dia, né? A pessoa mandou de dia. Aqui vai minha pergunta. Como posso trabalhar as atividades nos atendimentos de forma online? Olha só, gente, só para a gente lembrar, quando a gente estava na época da pandemia, no começo da pandemia, eu trouxe vários e vários e vários conteúdos aqui em mentoria mesmo. Então, vocês pegarem lá as primeiras mentorias que a gente tem aqui no curso Meta, vocês vão ver muito, muito conteúdo simplesmente falando de atendimento online, tá? Para quem tem o Clube da Aprendedoria, não sei se todo mundo conhece o Clube da Aprendedoria, é um lugar onde a gente tem mais de 200 lives que eu fiz. E nesse clube tem um módulo que chama atendimento, né? Não lembro como que era, mas acho que era atendimento, falando de atendimento, uma coisa assim. E lá tem várias lives também, todas falando sobre atendimento e especialmente atendimento online. Então, a gente tem muito material aqui na Aprendedoria, muitos já disponíveis aqui no próprio Meta através das mentorias, mas alguns no Clube da Aprendedoria, que também é um clube super acessível, assim, para vocês entrarem, o valor é bem tranquilo, tá? Então, se vocês tiverem interesse, já fale com a Ana Paula também no WhatsApp. Mas vamos lá. Todas as atividades que a gente faz via presencial, a gente também pode fazer via online. E prova disso é que eu, por exemplo, a partir de 15 dias da pandemia, eu já passei a fazer os meus atendimentos online. E teve pacientes, gente, que eu nunca conheci presencialmente. Inclusive, hoje, eu continuo tendo atendimentos online em muito menor número, mas continuo também atendendo online. E tenho vários profissionais aqui da empreendedoria que atendem online. Então, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma boa plataforma. Por exemplo, como o Zoom, ou Meeting, ou Teams, que permita que você compartilhe a sua tela com quem você está atendendo, seja um paciente, seja um aluno, um atendido, você tem que conseguir compartilhar. Por exemplo, o Afinando o Cérebro, a gente pode fazer totalmente de modo online. Tanto eu posso compartilhar minha tela com o paciente, quanto o paciente ou o aluno atendido, enfim, pode abrir no computador dele e compartilhar a tela dele comigo. Então, das duas formas, a gente consegue fazer a mesma atividade. Ah, problemas de lógica. Põe na tela o problema de lógica. Texto, põe na tela o texto. Atividades de escrita, põe na tela o que você quer. E daí, a única coisa que você tem que programar com a família ou com o seu atendido aí, né? Se ele tem que ter lápis, papel, que tipo de papel? Ah, é sulfite, é folha com linhas. E ele vai fazer a atividade lá enquanto você está acompanhando. Se ele tiver uma câmera móvel no computador, ele pode até colocar a câmera de uma forma que você veja ele escrevendo. Ah, se não tem, o que ele vai fazer? Ele vai escrever e vai mostrar para você na tela. Ou ele vai escrever e vai tirar uma foto e vai te mandar. Então, assim, a gente vai adaptando. Mesma coisa, eu posso mandar a atividade para a família imprime a atividade. Eu posso tirar uma foto e aí a pessoa vê lá no celular dela, ou, né, mas o mais importante é que, assim, se você consegue compartilhar a tela, como no caso desses programas, e todos eles têm uma versão gratuita, então Teams, Meeting, Zoom, todos eles têm uma versão gratuita. Então, você compartilha a tela e o paciente faz. No Zoom, inclusive, eu compartilho o mouse, ou seja, eu estou aqui com a minha atividade aqui, eu compartilho o mouse, ou seja, eu dou o controle do meu computador para o paciente e ele, né, o aluno atendido, enfim, e ele mexe no meu computador. Ele clica no meu computador e dá a resposta da atividade. Então, existem inúmeras formas da gente trabalhar todas as atividades com ciência fonológica. Tudo você pode fazer, porque você vai falar e ele vai responder lá, né? Tem uma série de jogos, né? No Afinando o Cérebro, a gente tem lá mais de 200 atividades em áudio, em jogos que a gente pode utilizar. Enfim, todas as plataformas a gente consegue utilizar. Então, assim, tem, né, uma infinidade de coisas que dá para fazer. Se eu não respondi, dá uma olhadinha também nesse material aqui nas mentorias de meta também, tá bom?
Bem, vamos lá. Diana, no último que a Diana faria, você comentou sobre a possível relação entre dificuldade em interpretação de texto e o processamento auditivo central. Poderia falar um pouco sobre isso? Que achados no processamento auditivo central podemos relacionar a uma dificuldade de compreensão de texto? Então, vamos lá, gente. Na verdade, tem várias correlações, mas eu vou explicar de uma maneira resumida, né? Porque seriam aulas aí sobre processamento auditivo central. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que compreensão de texto, ele vai partir da compreensão da linguagem. Então, eu posso ler um texto sobre economia aduaneira da China. E eu posso ler esse texto e saber todas as palavras que estão ali, mas entender bulhufas, ou seja, não entender nada. Por quê? Porque a minha linguagem não alcança essa questão de taxas, né? Eu vou entender mais ou menos, mas eu não vou entender como alguém que trabalha na alfândega ou que trabalha com economia exterior ou que trabalha com importação né, e exportação da China. O que significa isso? Que para que eu compreenda um texto, eu tenho que ter uma base de linguagem. As crianças que têm alteração de processamento auditivo central, uma grande maioria, tem dificuldades em organizar a linguagem delas, compreender tudo na linguagem. Por quê? Porque elas vão recebendo a comunicação do mundo, mas de maneira truncada, faltando partes, sem todas as compreensões que a gente precisa. Então, é muito comum uma pessoa que tem transtorno de processamento auditivo central ter déficits na linguagem. E se essa criança vai ler, ela vai ter déficits na compreensão. Além disso, ela vai ter dificuldade em perceber palavras de duplo sentido, ambiguidades, piadas. Ela não vai entender por que aquilo está ali. Para ela fica sem sentido. Então, esse já seria um dos pontos grandes quando a gente pensa em transtorno de processamento auditivo central e compreensão de texto. Então, eu preciso melhorar a qualidade desse processamento, melhorar a qualidade dessa linguagem, porque mesmo que eu leia para ela aquele texto, ainda assim ela vai ficar, não entendi. Além disso, é muito comum que essas crianças que têm transtorno de processamento auditivo central, principalmente se tiver alteração em ordenação temporal, resolução temporal, não consigam dar ênfase na leitura, fazer a curva melódica da leitura, perceber ponto final, vírgula, e dar essa interpretação. E isso vai dificultar a compreensão também. Então, mais um ponto aí. Um outro ponto: crianças que têm alteração de processamento auditivo central, principalmente na percepção dos sons, ela vai ter mais dificuldade no processo de alfabetização. Então, ela vai ter que fazer mais esforço para correlacionar som e letra. Então, muitas vezes, ela fica presa nessa fluência da leitura, e com isso o cérebro não consegue ter espaço para poder prestar atenção no conteúdo. Então, ela está ali ainda pensando no som e na letra, às vezes até lê fluente, mas ela está tendo que fazer um esforço muito grande ali naquela leitura, assim como a criança disléxica também, né? É um outro que é parecido com isso. E aí ela acaba não conseguindo prestar atenção no conteúdo, porque ela ainda faz muito esforço para a leitura dela. Então, vejam que tem vários pontos aí que a gente pode pensar em processamento auditivo central e compreensão, tá bom? Mas é uma criança que, se estimulada, a gente vai estimular o processamento auditivo central dela e também vai estimular a questão da linguagem e também vai estimular a questão da compreensão de textos, e aí ela deslancha, tá? Então, não é uma condição estática, é uma condição que, quanto mais cedo a gente identifica, trabalha na direção correta, ela consegue desenvolver. Bom, minha pergunta é: uma criança alfabetizada, mas que os pais observaram que ela precisa de ajuda para a organização, como na hora de estudar, a mesa da escola, tira tudo, vai pegar uma coisa, cai tudo. Como os pais não esperam, com os pais não espera a sua vez de falar. No carro, fala, não para, mexe, né? Enfim,
Será que precisamos fazer? O que será que precisamos fazer? Estou avaliando, tá? Então, assim, olha, uma criança alfabetizada, a gente tem que ver também, eu não sei qual é a idade dela, né? Mas ser alfabetizada não significa que já está tudo resolvido, né? É alfabetizada, ela compreende o que ela faz com a informação que ela recebe. Então, aqui tem duas questões. Me parece que essa criança tem uma movimentação corporal bastante importante, então ela não consegue manter quieta, ela é estabanada e tudo mais. Então, vamos olhar para essa questão corporal. Será que essa criança tem uma boa percepção corporal? Ela tem uma organização espacial? Isso é importante, porque pode ser que isso hoje não esteja refletindo na aprendizagem dela, mas pode ser que depois vai refletir. Ou não, Diana, ela é só uma criança cheia de energia. Então, vamos colocar essa criança em atividades, principalmente atividades físicas, em que ela consiga ter esse ganho de organização corporal e também de usar esta energia dela na direção de algo positivo. Então, são várias possibilidades aí. Ah, mas será que essa criança é hiperativa? Também é uma possibilidade. Essa criança consegue prestar atenção? Ah, não, Diana, ela presta atenção, ela só é estabanada, ela só é, né, agitada. Então, vamos pensar na questão corporal, tá? Então, o que é mais importante é a gente entender o comportamento, o impacto disso na vida dela, o impacto disso na aprendizagem dela, o impacto disso no nível atencional dela. A gente compreendendo o impacto em cada uma das coisas, a gente vai saber para onde a gente tem que direcionar. Diana é uma criança ótima, aprende super bem, ela se comunica super bem, ela é impulsiva e hiperativa, tá? É algo que a gente conseguiria fazer com atividades, então direcionar atividade física, direcionar conscientização corporal, às vezes só isso é suficiente. Não, Diana, olha, ela perde o foco atencional, ela não consegue se concentrar, quando vê, ela já faz uma coisa que não deveria. Então, aí a gente vai pensar numa avaliação pensando num TDAH. E quanto que é o prejuízo na vida dela, para a gente saber que tipo de conduta tomar, tá? A gente só pensa assim, o que eu tenho que fazer quando tem um impacto na vida da criança. E este impacto é o que vai direcionar a gente para o olhar, né? Para qual direção a gente vai tomar para ajudar essa criança, tá? Fui meta 12 e aprendi muito com você, obrigada. Ai, que bom. Minha pergunta é: uma criança com 11 anos que tem um diagnóstico de deficiência intelectual leve, mas que fala muito mal, difícil demais de entender. Ela está em um abrigo institucional onde eu faço estágio. Que maneira eu posso fazer algo para ajudar? Será que já passou do momento? Eu acho que ela é muito esperta, entende tudo que você fala com ela, interage com olhar e atitudes. Vejo que ela sofre muito em não ser compreendida. Ela fala, mas a dicção é ruim, parece infantilizada. Troca inúmeros sons. À medida que você convive com ela, compreende um pouco. Peço ajuda. Então, uma criança que tem uma característica que tem uma fala ruim, o ideal é que essa criança esteja em atendimento fonoaudiológico. Então, assim, vamos pensar que a gente precisaria, né, como está num abrigo, ver se a equipe do abrigo não tem parceiros com fonoaudiologia, né, que possa fazer esse atendimento, porque precisa, né? É uma criança que vai precisar para que ela possa evoluir também. E se ela entende tudo, trabalhe a aprendizagem dela, trabalhe a percepção, trabalhe, né, assim, focando na leitura e na escrita, nos sons daquelas letras que ela está lendo, na forma de você falar a letra. Enquanto essa criança não está na fono, você pode usar a própria leitura e a escrita para apoiar a fala. Ela falando devagar, mesmo que ela só fale mais correto, quando ela está lendo, por exemplo, que ela vai ver sua boca, que você vai mostrar aquele som. E nunca, 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 nunca pensem que já passou o momento. Nunca passou o momento. Por que nunca passou o momento? Porque o cérebro sempre está pronto a se desenvolver. Pode ser uma criança que tem uma apraxia de fala, ou seja,
uma fala muito, né, muito alterada e que vai demorar mais tempo para resolver? Sim, né? Mas é importante que a gente vá trabalhando. Observe quais sons ela fala corretamente. Trabalhe com as palavras com esses sons. E aqueles sons que ela não dá conta, pega um de cada vez, para que você possa dar o modelo, e ela vai falar devagarinho. Tudo bem, ela vai falar errado quando ela estiver falando normalmente, mas se ela conseguir falar certo na hora da leitura, por exemplo, que você mostrou como faz aquele som na sua boca, já é um grande ganho para esse cérebro, tá? Como psicopedagoga, enfrentar um aluno sem problemas de aprendizagem, mas com comportamento desafiador, pode ser desafiador. Como posso equilibrar a abordagem pedagógica e terapêutica para garantir o sucesso acadêmico e comportamental do aluno? Quais as melhores estratégias para atendimento online? Então, é como eu falei, ó, gente, atendimento online, todas as estratégias que você faz no presencial, você pode transpor adaptando para o online. Então, como eu já dei algumas dicas lá na primeira, né, pergunta, eu vou ficar aqui com essa questão comportamental. A gente precisa compreender se esse comportamental ele está sendo motivado por uma dificuldade, e às vezes você fala assim, ele não tem dificuldade de aprendizagem. Tá, mas algo que não é aparente pode estar ali, a não ser que essa criança seja, por exemplo, uma criança que tem o transtorno opositor desafiador, o TOD. Se for uma criança que tem um transtorno opositor desafiador, ou seja, por nada, ela já desafia, ela já não quer fazer, ela vai super bem na escola. O problema não é a escola, definitivamente. Ela compreende bem, tem que ver se isso de fato é real, né? Ela é super boa em matemática, ela interpreta bem os textos. Então, e aí? Ah, não, ela tem dificuldade em passar para o papel, em executar. Então não é que ela vai tão bem na escola assim. Ela compreende, tem uma boa recepção, mas ela não consegue colocar aquilo no papel. Então não é que ela não tem dificuldade de aprendizagem, porque a expressão também faz parte da aprendizagem, não é só a recepção. Então, olhar para isso, será que esse comportamento ele está com base numa negação das coisas difíceis que a gente está oferecendo para ele, e, portanto, seria melhor voltar alguns passos, fazer coisas mais fáceis, que ele se sinta capaz, para que daí ele possa perceber, não, peraí, isso daqui pode ser interessante. Pegar as coisas que são de interesse dele para ensinar, partir daquilo que ele talvez não tenha que executar tanto, mas que ele engaje, para daí a gente, né, dar um jeito de acolher e depois, sim, a gente dá conta de ir trazendo os desafios. Ou não, se ele for um transtorno opositor desafiador, Diana, é assim, eu vou para uma coisa fácil, eu acolho, eu trago coisa de interesse, mas ainda assim ele cutuca, ele não quer, aí não adianta que não é a psicopedagogia que vai conseguir ajudar. Eu vou ter que ir num psiquiatra, num neurologista, olhar para esse transtorno e muitas vezes tratar com medicamento, para que ele possa se autogerenciar para dar conta. Mas antes da gente pensar nisso, vamos pensar se ele criou esse comportamento de desafio, de ser desafiador, de negação, porque ele está sendo exigido com algo que ele é super inteligente, mas não consegue executar. E aí ele fala: não, eu não vou fazer, porque para ele fazer uma coisa pequenininha, o cérebro dele tem que ter um baita de um esforço. Então, o que a gente faz nesse caso? Volta passos e trabalha as habilidades que estão faltando. E não o final. Não é a lição de casa, não é estudo de hoje. Eu vou ter que voltar e ver quais são essas habilidades que não estão desenvolvidas e que estão fazendo falta para ele. Será que a correspondência entre som e letra está boa? Será que a consciência fonológica está boa? Se isso não estiver bom, ele vai estar fazendo muito esforço para executar qualquer pequena tarefa. Tá? Bem, estou atendendo uma criança de 11 anos, no quinto ano, que faz troca na fala e na leitura de PIB-SZ, na escrita também, por exemplo, sufeiro para chuveiro. Fez fono ano passado, mas a mãe não viu avanços e parou os atendimentos. Eu sou neuropsicopedagoga, como posso ajudar?
Então, neste caso aqui, por que que às vezes a fono não viu avanços? Porque talvez essa fono não investiu na estimulação do processamento auditivo central. Então, para essas trocas de fala, né, de PB, CZ, aqui, ó, que nem aqui, ó, chuveiro, suveiro, que são sons muito próximos, muito provavelmente coloco a minha mão no fogo se essa criança não tem um transtorno de processamento auditivo central. E não vai resolver trabalhar só a fala se eu não trabalhar as habilidades de processamento auditivo central. Então, o que que a gente vai ter que fazer aqui neste caso? Sim, encaminhar para uma fono. Pode até encaminhar primeiro para o exame do processamento auditivo central. Vai dar alterado se fizer um bom exame, tá? Só não vai dar alterado se fizer um exame que quase não faça teste. Tem exame que, infelizmente, quase não faz teste. Ou encaminha já para uma fono que está no Meta 2, tá? Que pode fazer atendimento online, dependendo se não tiver na sua cidade. Então, faz o seguinte, encaminha, fala para a Ana, né, do suporte, ela vai pegar o seu contato, e aí a gente vai pôr no grupo de fonos de Meta 2, que são profissionais que têm toda essa visão. Aí você vai encaminhar esse seu paciente, se não tiver na sua cidade, faz atendimento, uma delas faz atendimento online, faz a triagem do processamento auditivo central online, faz a terapia e aí você vai ver resultado. Porque o que acontece? Se não trabalhar esta entrada, a diferenciação dos sons, você não vai conseguir perceber isso na evolução da escrita. Não tem jeito, tá? Então, precisa, sim, é esse o caminho, não tem jeito. Diana, estou atendendo uma criança com déficit intelectual, ela tem 10 anos e se comporta como uma de 6. Já consegui ensinar a ler até frases simples, muito bom. Só que agora ela está resistente a fazer as atividades propostas. Quais tipos de atividades posso usar para atrair essa criança? Já tentei vários jogos e ela não demonstra interesse. Então, aqui, a gente tem que lembrar que se essa criança, ela se comporta como uma criança de 6 anos, a gente vai ter que mesclar as atividades como se fosse uma criança de 6 anos de fato. Uma criança de 6 anos, as atividades vão ter que ser muito mais lúdicas. Vai ter que ser brincadeiras que ela consiga perceber que está brincando e escrevendo junto. Então, atividades, por exemplo, como jogos digitais, como Afinando o Cérebro, o Pluk, né? As aventuras do Pluk, o Pluk no Planeta dos Sons, isso pode ajudar muito. Textos pequenininhos, atividades que ela tem que ler uma frase e fazer alguma coisa, como os problemas de lógica. Então, você tem que adequar para a idade que ela representa, né, dos 6 anos. Então, as atividades vão tendo que ser também interessantes. O que que ela gosta? Qual que é o nível de interesse? Então, de repente, né, o nível de interesse dela é animais, então você vai pegar, criar um textozinho de animais, ou você vai falar sobre os animais, e daí vocês vão escolher, ela vai pintar, e daí vai escrever alguma coisa. Vai ter que ser de uma maneira muito mais lúdica para você conseguir avançar, tá? Então, às vezes a gente fica com a cabeça, então, que ela tem 10 anos, e, portanto, né, ela deveria estar fazendo coisas lá de quarto, quinto ano, mas não. Se ela se comporta como 6, o cérebro dela ainda tem essa experiência de 6 anos. Então, como que a gente vai apresentar tudo isso para uma criança de 6 anos? E vai caminhando. Você mesmo já deu a deixa aqui, tá? Tem um aluno, jovem adolescente, com 16 anos, que ainda não está alfabetizado. Não tem diagnóstico, ele não tem avançado. Olha, muito provavelmente, 16 anos, gente, é uma criança que, um adolescente que muito provável tem um déficit intelectual. Então, a gente realmente tem que fazer, né, dois pontos aí importantes. Um ponto é ajudar esse indivíduo a viver bem no mundo, né? Que recursos, que formas de atuação, de leitura de mundo que podem ser importantes para ele. Então, as coisas do dia a dia, né? Se virar com as coisas, pegar o ônibus, ou, enfim, coisas que ele possa fazer e que ele possa se virar na vida. Por outro lado, eu tenho que fazer um processo de alfabetização muito bem estruturado.
Se você ainda não está no curso de alfabetização, te convido a estar no curso de alfabetização aqui da Aprendedoria também. Só falar com a Ana que é um curso que não precisa esperar abrir turma nem nada, ele é vendido o tempo todo. Mas, para esse indivíduo, a gente vai precisar começar das vogais, né? Daí depois depois que ele pegar bem as vogais e ler as vogais e entender as vogais, aí a gente começa a colocar as famílias silábicas, uma de cada vez, e juntando, né? Então a gente tem que fazer o passo a passo. Aqui no Meta, a gente tem um módulo de educação infantil e consciência fonológica. Pega bem este módulo, tá? E aí vai trabalhar, mesma coisa, gente, não é porque tem 16 anos que eu não vou trabalhar consciência fonológica. Sim, vou trabalhar consciência fonológica, vou trabalhar o passo a passo da alfabetização. E se você tiver a oportunidade de estar no curso de alfabetização, o que é legal do curso de alfabetização é que além de ter muito material, tá? Todas as aulas praticamente têm material de estimulação, a gente ainda tem mentoria uma vez por mês. E vocês entram no Zoom e contam os casos e tiram as dúvidas, né? Porque um dos meus objetivos grandes é ser, né, a nossa empresa, né, a Aprendedoria, onde vocês estão, a nossa comunidade, ser pessoas formadoras de alfabetização, né? Pessoas que possam contribuir de fato para a alfabetização, para que as pessoas possam aprender a ler e escrever. Então, né, além do Meta, a gente tem um curso de alfabetização, tá bom? Diana, gostaria de saber como melhorar a escrita de uma criança que na matemática é excelente, lê bem, interpreta bem, faz textos e frases com muita estrutura, só que tem muitas trocas de fonemas. PB, TD, CG, FV e às vezes troca o J pelo S. Exemplo, ajuda ao invés de ajuda. Igualzinho aquele caso que eu falei lá em cima. Como essa criança aqui, igual aquela que eu falei lá em cima, tem que fazer uma avaliação de processamento auditivo central, tem que trabalhar as habilidades auditivas e falo da mesma maneira, com fonoaudiólogos que trabalhem essas habilidades. Sugestão, profissional meta. Sugestão, profissional meta 2, que é aquele profissional que, além de ser meta, ele se aprofundou em todas as habilidades, especialmente de processamento auditivo relacionado à leitura e escrita. Então, de novo, mais um caso aí. Se você não conhece o profissional Meta 2, um fonoaudiólogo Meta 2, o que você vai fazer? Entre em contato com a Ana, a gente põe lá no grupo, diz qual é a sua cidade, vê se tem alguém na cidade. Se não tiver, o que a gente faz? Online, tá bom? Tem que ser, não tem jeito. Vamos lá. Estou com um atendido com diagnóstico de deficiência intelectual, tem 12 anos, cursando o 6º ano, mas ainda não sabe diferenciar letras de números. Ainda não sabe quantidade, apresenta muita dificuldade para pegar no lápis, na escola, o que os professores oferecem, ele não quer fazer. Comecei com ele fazendo aquela avaliação do IAR. Nessa avaliação, não compreende os comandos, não tem noção de direita e esquerda, ele não consegue realizar nenhuma atividade. Diana, é um caso muito, muito sério mesmo. E aí, o que a Diana faria diante deste aluno? Como trabalhar com ele? Então, de novo, aqui, ó. Quando a gente tem um diagnóstico de deficiência intelectual, a gente tem que esquecer essa idade de 12 anos. E a gente vai ter que realmente entender qual é o nível que o cérebro dessa criança está, para que a gente parta daí. Muito provavelmente, este garotinho aqui, ó, não entende quantidade, não entende direita e esquerda, dificuldade de pegar no lápis. A gente tem que pensar nele como uma criança de educação infantil. O que a gente faz com uma criança de educação infantil? É o que a gente vai fazer com ele. Porque enquanto ele não tiver os pré-requisitos, então a gente vai começar a trabalhar com percepção de palavras, de sons, a gente vai ter que trabalhar com coordenação motora, a gente vai ter que trabalhar com quantidade, contar mesmo tampinhas, contar carrinhos, contar o lápis de cor, para daí colocar os números, colocar aos poucos, colocar as vogais. Mas, gente, às vezes está até antes disso. Como ele está com 12 anos, ele está lá, 6º ano, o professor de sala de aula, gente, não vai ter condição de fazer isso. E este menino vai recusar a fazer tudo? Claro! 6º ano não faz o menor sentido para ele.
tá? É a mesma coisa que eu estivesse numa aula da NASA de física quântica nuclear, parte 5. Eu não vou entender nada, eu não vou nem querer começar. No máximo que eu vou fazer é olhar o lugar, perceber as pessoas, observar o sapato de alguém, perceber o que está ali, que a lousa é bonita, nossa, que tem um furinho ali na parede. É isso que eu vou fazer, porque eu não vou entender a bolhofa. E é o que está acontecendo com essa criança. Então, ela estar no 6º ano só atrapalha a vida dela. Então, o seu trabalho é olhar lá para a educação infantil e, por exemplo, ele não entende os comandos, sim. Por quê? Será que uma criança de 3, 4 anos entenderia o comando da avaliação que você fez? Então, eu tenho que simplificar muito. Eu tenho que esquecer que ele tem 12 anos, esquecer as demandas de 12 anos e entender o que na vida dele é importante, aonde ele está. Porque daí sim eu vou saber qual é o próximo passo e como eu vou ajudá-lo. Combinado? Então, assim, a gente não vai prometer para a família aqui que a gente vai alfabetizar essa criança agora. Eu tenho que mostrar para essa família que antes de alfabetizar, eu tenho muita coisa para fazer, tá? Eu tenho que estimular esse cérebro com coisas que estão lá na educação infantil, tá? Pergunta: como alfabetizar uma criança com síndrome de Down, 6 anos, está na turma do 1º ano, né? Falou que ela tem alteração de processamento auditivo, mas eu imagino que, assim, só se foi feita uma triagem, porque o teste do processamento auditivo, gente, não é feito em uma criança que tem síndrome de Down. A triagem do processamento auditivo até a gente consegue fazer, porque eu só estou avaliando ali as habilidades, mas aqui pode ser que ela tenha uma perda auditiva mesmo, tá? Veja direitinho com a família se é uma perda auditiva, o que é exatamente, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, tem que ser estimulada a percepção auditiva também, né? Fala pouco, emite apenas os sons das vogais. Então, aqui, de novo, mesma coisa. É uma criança de 6 anos, mas é uma criança que provavelmente tem, né, vai ter um déficit intelectual se ela tem uma síndrome de Down, e a gente vai ter que trabalhar com coisas anteriores. Eu tenho que trabalhar com consciência fonológica com essa criança. Talvez ainda nem seja o momento de apresentar letras para ela. Eu posso apresentar letras como eu apresento na educação infantil, para ela ir reconhecendo o que são as vogais, mas sem ainda a intenção de alfabetizar. Para eu pensar na alfabetização, eu tenho que olhar para o que vem antes, né? Eu tenho que trabalhar aquilo que estaria na educação infantil. Brincadeiras de consciência fonológica, né? Brincadeiras para duro mole, brincadeiras de bater palma para quando ouvir fruta, né? Numa sequência de palavras. Eu tenho atividades que é para desenvolver a percepção auditiva, a escuta, a percepção visual, a coordenação motora. É isso para essa criança que está com 6 anos. Por quê? Porque isso sim vai ser importante para o processo de alfabetização dela. Se eu não olho para isso, se eu pulo lá para a alfabetização, tudo isso que veio antes e que deveria estar sendo estimulado e não está, e que ela não adquiriu ainda, faz falta para cá e eu fico aqui empacada. Aí vai virar esse garoto de 12 anos no 6º ano que não está alfabetizado. Esse garoto de 16 anos que não está alfabetizado. Por quê? Porque eu não olhei para aquilo que veio antes. Então, essa de 6 anos é esse de 12 e esse de 16 que a gente comentou aqui, só que agora você está mais perto da educação infantil, você está mais perto de desenvolver habilidades que fica mais evidente para essa família que deveriam ser desenvolvidas. E eu vou ter que fazer a mesma coisa com 12 e 16. Eu vou ter que voltar para cá, né, para o pré-requisito da alfabetização. Qual que é o grande problema, gente, quando a gente tem uma criança com déficit intelectual? Que eu quero avançar dali por diante, eu quero alfabetizar. Só que eu não entendo que eu tenho que estar antes, às vezes, do processo de alfabetização para um dia essa criança vir a ser alfabetizada. E vai conseguir? Vai! Só que num tempo totalmente diferente das outras crianças. Eu tenho que investir muito mais nessa criança, muito mais em pré-requisito,
para daí a gente ir dando conta. E ela vai reconhecendo as letras, vai reconhecendo os números, ela vai reconhecer as quantidades, ela vai reconhecer as palavras, e aí daqui a pouco isso vai acontecendo, tá? Mas eu tenho que voltar. Só um adendo. A sala tem 15 crianças, apenas 4 ainda estão na hipótese silábica. Tenho a ajuda de uma T que acompanha ele nas aulas diariamente. Vai ter que voltar para requisito mesmo, né? E essas outras crianças vão acompanhando e essa criança vai ter dificuldade e talvez não se alfabetize, né, neste ano, né? Isso é importante a gente pensar. Mas ele vai avançar este ano se você investir na coisa certa? Vai. Coloque muito bem o que essa criança é capaz de fazer hoje. E aí você vai trabalhando para você avançar aos poucos. Então, avalie consciência fonológica, avalie o reconhecimento das letras, reconhecimento dos números, a quantidade, para que você possa perceber os avanços dele, tá? Vamos lá, minha gente. Paciente com TDAH, dislexia e transtorno de processamento auditivo central. Alguns fonemas, apesar de trocar, ele reconhece, porém os fonemas X e J ele não consegue processar. A fono trabalha com ele. Faço o trabalho com os sons cotidianamente. Agora estou usando o sussurrofone, que é aquele que é feito de cano, sabe, gente? É uma alça, assim, como se fosse um telefone antigo, né? Mas é feito de cano, tá? Esses dois fonemas raramente ele reconhece. E quando reconhece, peço a ele uma palavra com X ou J e ele sempre confunde. Tem outras técnicas para eu, psicopedagoga, desenvolver com ele? Então, o primeiro é perguntar se a fono fez o exame de processamento auditivo central e está trabalhando as habilidades de processamento auditivo central. Esse acho que é um ponto crucial. Porque senão, não vai melhorar, tá? Tem que aumentar a percepção da escuta. Uma outra coisa é a gente dar pistas sinestésicas, né? Então, qual que é a diferença do sh pro j? Façam aí, ó, o x, o som do x, e o som do j. Segurem aqui na região da laringe. Eu tenho uma diferença que é no x, a prega vocal não vibra, sh, e no j, né, no som do g ou j, ela vibra. J. Então, eu tenho uma pista também que é sinestésica. E isso pode ajudar a alongar esses sons e trazer essa pista sinestésica. Mas ele precisa fazer isso sem ter que pôr a mão toda vez. Isso é o que vai ajudar ele a perceber a diferença. Mas depois, gente, não tem jeito, ele vai ter que perceber auditivamente. Por isso é importante que esteja sendo trabalhado o processamento auditivo dele, tá? Mas essas duas, né, essa pista sinestésica é algo que pode contribuir com ele, tá bom? Muito bem. Outra coisa, você falar e ele fazer ali a percepção. Você pode trabalhar com algumas palavras-chave. Então, por exemplo, pega lá a xícara, o cachorro, a chave, e daí faz ele parear e diferenciar com o jacaré, com o jipe, com o pijama, né? Para ele ir memorizando algumas palavras para que ele possa servir de exemplo. Mas se ele não perceber a diferença dos sons, não adianta. Então, de novo, um caso como aqueles anteriores que eu falei para vocês. Boa tarde. Paciente com 11 anos foi alfabetizado ano passado. Que bom, né, que já foi alfabetizado. No laudo dele, TDAH, dislexia. Ah, não, esse aqui já foi? O mesmo, gente, é que tá igual. Igual que nem. Peraí, é o próximo agora, esse aqui já foi. Pergunta: aluno do sexto ano, diagnóstico de dislexia, não aceita, se recusa a escrever, produzir algo, seja texto, resumo, se recusa a escrever as respostas às questões, bem complicado, não está avançando. Como ajudar para esse aluno chegar à escrita? É pré-requisito. Enquanto o cérebro dele estiver fazendo muito esforço para atingir aquilo que ele está precisando atingir,
ele não vai conseguir. Então, assim, na escola, eu sugiro que nesse momento vá fazendo tudo que for possível fazer oralmente. Paralelamente, um aluno com dislexia, ele tem que estar fazendo um acompanhamento, seja com fono, seja com psicopedagogo. Na fono ou no psicopedagogo, a gente vai trabalhar com os pré-requisitos: consciência fonológica, correspondência som e letra, reconhecimento de sílabas simples e complexas. Ah, Dina, mas ele já sabe escrever. Lembrem-se, saber não significa que eu estou fazendo isso de maneira fluida e automática. Eu posso saber, mas ter muita dificuldade e ficar muito estressado e muito nervoso quando eu estou diante de uma situação que eu não dou conta daquilo. Eu faço, mas não dou conta. É a mesma coisa que me colocar para dirigir um ônibus cheio de criança. Eu dirijo meu carro. Agora, um ônibus cheio de criança, eu não dirijo. Ah, mas Diana, você não sabe dirigir? Então, mas nessa condição não. E um ônibus cheio de criança num dia de chuva? Poxa vida, piorou? Não vou mesmo. E um ônibus cheio de criança num dia de chuva indo para São Paulo? Não vou mesmo. E num ônibus cheio de criança em dia de chuva indo para São Paulo sem o Waze e sem saber o lugar aonde eu vou, porque eu nunca fui? Vou mesmo. Então, percebam, a recusa é um super aviso para isso tudo está difícil para mim. Então, eu tenho que voltar, gente, muitos passos com essa criança. Eu tenho que trabalhar pré-requisito. Eu tenho que trabalhar uma escrita onde esteja confortável para ele. Eu tenho que mostrar para ele que eu vou trabalhar isso, né, de forma confortável. E aí, aonde eu começo? Na leitura. Então, se você não está no curso de alfabetização, faça o curso de alfabetização. Mas já vou te dar a dica aqui. Começa na leitura, tá? Aliás, começa antes, né? Consciência fonológica, correspondência, som e letra, mas começa na leitura. A hora que a leitura dele estiver melhor, você vai perceber que a escrita vai começando. E a gente vai começar a escrita, por exemplo, com os problemas de lógica, que ele lê, entende, e vai colocar uma palavrinha lá. Depois a gente vai avançando para outros tipos de escrita menores ainda. Depois a gente pode fazer escrita de pequenas histórias, ou só para ele preencher lacunas de pequenas histórias. Depois, escrita a duas mãos, ou então eu faço uma pergunta, ele responde sobre a vida dele, ou seja, nada de conteúdo ainda, coisas que ele gosta. Ele me faz uma pergunta na parte escrita com coisas que eu gosto. Sabe aquele caderninho, quando a gente era pequena, quem é da minha idade, né? Que faz o caderninho com um monte de pergunta e cada um vai lá, põe um número e vai respondendo? É uma atividade super legal, com coisas que ele goste, obviamente, tá? Então, vai pensando por aí. Aluno do terceiro ano já aprendeu o traçado das letras de forma errado. Está difícil de mudar, já se acostumou assim. Provável diagnóstico de disgrafia junto. Como ajudar? A gente precisa, quando o traçado está errado, a gente precisa fazer um planejamento. Então, assim, como que eu faço o planejamento? Eu começo reforçando as letras em que o traçado está certo. Ah, o E ele faz certo. O L ele faz certo, só que o E e o L ele põe do mesmo tamanho. Ah, mas ele faz o traçado certo, é só uma questão de tamanho. Então, eu vou lá e separo no meu planejamento todas as letras que ele já faz certo, traçado, mas a questão do tamanho é o que eu preciso ajustar. Porque daí eu vou contar para ele, ó, que tem letras que são longas, tem letras que são compridas, letras que são altas, e a gente vai trabalhar só com foco nessas letras altas. Porque ele já sabe o traçado correto, por exemplo, do T, do L, né? Só que eu preciso ajustar o tamanho. E aí eu vou e trabalho só com aquilo. Diante todo o resto que ele escreve errado, eu deixo, ele já está escrevendo errado. Mas eu ajusto isso em atividades em que o foco dele será esse. E vou trabalhando para que ele mude a memória cerebral através de muitas atividades que o foco lembra que a letra é longa. Não adianta eu contar para ele, esperar que ele faça. Não, eu tenho que treinar.
Aí, arrumou isso, eu falo, ah, tá, agora eu vou para as letras que o traçado tá um pouquinho errado, mas pequenos ajustes eu já vou conseguir. Ah, as letras que são longas para baixo. Ah, o G, o Q, o P. Só que eu vou focar, por enquanto, só nesse para baixo. Depois eu vou focar na. E aí eu vou indo, tá? Então eu faço primeiro um planejamento olhando para a letra dele, quais são os problemas mais fáceis de resolver. Treino e vou. Treinou, fez bastante, ele já pegou o jeito? Vou para o segundo. E aí ele vai colocar aquele foco de atenção do primeiro e mais o do segundo. Às vezes eu vou trabalhar uma semana e meia com bastante foco, 2 semanas, 3 semanas, só em um ponto do desenho do traçado. Não vou trabalhar com tudo, tá? E aí eu vou pontuando. Eu preciso me organizar primeiro, senão eu vou despejar um monte de coisas para ele que ele não vai dar conta. E sempre do mais fácil para ele, para o mais difícil, tá? Como trabalhar com criança de 10 anos com diagnóstico de TDAH que não memoriza o que é aprendido? A criança já é alfabetizada, mas os conteúdos escolares estão passando despercebidos por ela. A mãe voltou com a medicação. Faço intervenções, ela interage, participa, mas na próxima sessão não se lembra de mais nada. Em matemática, demonstra uma enorme dificuldade e não consegue entender as sequências que após 99 vem o 100, 101 e 1, enfim. Gente, uma criança que tem um déficit atencional, primeiro que o medicamento, que bom que a mãe já voltou com o medicamento, isso é importante. Segundo, que a gente tem que lembrar que aquele conteúdo que você trabalhar ali, ele tem que ser trabalhado e reforçado. Não é se eu trabalhei hoje para a semana que vem, isso não vai realmente fixar. Eu tenho que hoje trabalhar um pouco, dali a 10 minutos eu faço uma outra atividade, eu volto naquele conteúdo, vejo se a criança é capaz de sozinha resgatar. Porque uma coisa é eu entender, a outra coisa é eu conseguir pegar a informação sozinha no meu cérebro, depois de um curto espaço de tempo. Eu fiz uma outra atividade, eu volto e ela tem que resgatar de novo. Por isso que o mapa mental é fundamental. Eu explico, a gente faz o mapa mental, depois ela olha no mapa mental para resgatar, depois ela vira o mapa mental para baixo e resgata através daquela imagem do mapa mental. Aí ela leva o mapa mental para casa e 3 dias ela tem que olhar para o mapa mental e explicar para alguém, ou gravar um áudio para você. Aí sim você vai perceber que isso vai ficar. Ela não está retendo, por quê? Porque você não está fazendo todo o processo com ela. Não adianta só a gente explicar, tem que explicar e resgatar. Resgatar através de um desenho, de uma imagem, alguma coisa que ajude ela a memorizar, que não sejam só palavras. Depois ela vai resgatar lembrando do desenho e da imagem. Depois ela vai resgatar sozinha, e depois ela vai repetir isso para daí sim ela conseguir na outra semana. Então, a minha dica é mapa mental, tá? Ou desenhos, ou brincadeiras, mas tem que trabalhar o resgate, gente. Não adianta a criança só entender, ela tem que ser capaz de ir no cérebro dela e buscar aquela informação, tá? Estamos terminando. Recebi um aluno que só responde, não sei. Comecei pela consciência fonológica, está indo bem, já faz a leitura dos encontros das vogais, né? Oi, eu imagino assim, né? Porém, troca o oi e o u. Na discriminação da memória, jogo de texto é excelente, acerta tudo. Avancei para a letra M, pois é a inicial do seu nome. Vai bem, Moimu, inseguro. Já fiz as letras móveis, trabalhando individualmente cada uma, não fixa. Como avançar a aprendizagem da leitura e escrita se ainda troca as vogais o e u? Primeiro, que você pode ir avançando com as outras sílabas, entendendo que o o e o u ele vai confundir, porque se ele não diferenciou isso ainda na vogal isolado, realmente, toda vez que aparecer ba, não, toda vez que aparecer bo ou bu, ele vai confundir. To ou tu, ele vai confundir. Por quê? Porque ele confunde a vogal. Mas você pode avançar nas consoantes, não tem problema nenhum. Se ele está dando conta, avança. Agora, o o e o u, você vai ter que fazer uma estratégia muito grande paralelamente. Então, você pode ir avançando nas outras consoantes, mas vai trabalhando o o, u. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer? A gente pode fazer alguma atividade, por exemplo, assim, ó,
E ele vai repetir isso todos os dias, 5 vezes ao dia com a família. Vai chamar a mãe, você vai explicar para ela que a gente vai fazer isso, ó, a mão e esse som. Qual que é essa letra, então? Tá? Outra coisa, perceba se auditivamente ele está conseguindo. Se você fizer assim, ó, o, é igual ou diferente? O, o, é igual ou diferente? Ele tem que discriminar auditivamente. Será que ele está discriminando auditivamente primeiro? Se ele discriminar, aí você vai fazer a estratégia só com uma, só com o. Ó, 5 vezes ao dia, todos os dias. Se você não fizer uma coisa muito intensiva, por que que eu digo isso? Porque ele já colocou no cérebro dele uma gavetinha com as duas letras juntas. Quando confunde, gente, é porque na mesma gaveta cerebral tá as duas juntas, elas são grudadas. Então, eu preciso desgrudar. Para eu desgrudar, eu preciso destacar uma e muitas vezes, para ele pôr numa outra gavetinha. Aí essa outra gavetinha tem uma questão sonora, tem uma questão motora, tem uma brincadeira. Você pode fazer e faz cosquinha, ou e tem que fazer uma brincadeira, sei lá. Tem que ser divertido e tem que ser persistente e tem que ser todos os dias, muitas vezes ao dia, tá bom? Grava um vídeo, né? Aí ele vê o vídeo no celular da mãe, aí faz, mas não faz com as duas, não faz com o e o, senão ele vai guardar na mesma gavetinha. Só faz com o, tá? Vai dar certo, você vai ver só. E a última, quero tirar uma dúvida sobre o transtorno de processamento auditivo central. O indivíduo portador de deficiência intelectual sempre terá o TPAC ou DEPAC, entra como comorbidade? Então, na verdade, é assim, gente, quando a gente chama transtorno do processamento auditivo central, é sinal que ele tem dificuldades nas percepções auditivas, mas para dar o diagnóstico, eu tive que fazer um teste, certo? E este teste, uma pessoa que tem um transtorno intelectual, uma dificuldade intelectual, muitas vezes não vai nem conseguir entender o que é para ela fazer no teste. Então, com certeza, ela vai falhar no teste. Então, geralmente, a gente nem faz o teste. Agora, uma outra pergunta é, Diana, uma criança que tem deficiência intelectual, ela pode se beneficiar com estratégias que estimulem a percepção auditiva, as habilidades do processamento auditivo central? Sim, ela pode se beneficiar. Eu tenho certeza que ela tem um transtorno? Não, porque pode ser que ela não foi bem naquele teste porque ela nem entendeu o que é para fazer. E não porque ela tenha um transtorno, mas pode ser que ela não entendeu a comanda do que é para ser feito. Então, eu não posso fazer o teste. Agora, eu devo estimular uma criança que tem uma deficiência intelectual. Eu devo estimular as habilidades auditivas? Sim, assim como eu devo estimular as habilidades visuais, assim como eu devo estimular as habilidades motoras. Então, se eu for pensar em termos de estimulação, sim, eu vou sempre pensar que eu tenho que estimular, porque é um cérebro que tem dificuldade em aprender. Se ele tem dificuldade em aprender, ele deve ter dificuldade de ter aprendido as habilidades também, tá? Mas eu não digo que ele tem um transtorno como uma comorbidade, porque não dá nem para fazer o teste. Não sei se ficou claro totalmente. Se não ficou claro, traz na próxima mentoria ou entra no que a Diana faria. Combinado? Muito bem, minha gente. Finalizamos aqui a nossa mentoria. Muitas perguntas. Eu agradeço demais vocês terem enviado. Ficou muito rico esse material. Um beijo grande. Eu vou pedir para quem puder colaborar, contribuir de qualquer maneira, gente. Eu sei que em todas as cidades a gente está com formas, né, da gente poder contribuir com o pessoal que está vivendo essa calamidade lá no Rio Grande do Sul. Então, se todo mundo contribuir com um pouquinho, a gente consegue ajudar as pessoas que estão lá
que estão em situação muito difícil, né? Essa mentoria aqui é temporal, então ela é no dia 9 de maio de 2024. Então, né, se você estiver assistindo em qualquer outro momento fora disso, eu espero que tudo já tenha se resolvido lá no Rio Grande do Sul. Mas para a gente, né, que está aqui assistindo ao vivo, né, e assistindo nesse mês de maio, se a gente puder contribuir de qualquer maneira, e principalmente, gente, contribuir com instituições que você sabe que são instituições sérias, que você conhece alguém, que você teve uma referência, porque isso faz diferença. Infelizmente, a gente sabe que também tem pessoas não, com uma índole não muito boa, né, que acabam usando uma situação como essa em benefício próprio. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem instituições muito sérias que podem contribuir. E um pouquinho de cada um, com certeza, vai fazer diferente, uma solidariedade que pode ajudar todos, tá bom? Beijo grande, eu espero que se você estiver aí no Rio Grande do Sul, que você esteja seguro, que sua família esteja segura e que a gente possa superar tudo isso de uma maneira tranquila e principalmente, né, não deixando que as coisas cheguem numa situação como essa, quando poderia talvez ser evitado por uma questão política, né, de gestão e que a gente possa então contribuir para a vida de todo mundo que está ali, tá bom? Obrigada, minha gente. Beijo grande e fiquem com Deus. Espero que todo mundo fique bem aí. Tchau, tchau.